Falou galera, beleza? Hoje a gente vai começar então aqui a implementar um sistema de câmera. E aí eu queria mostrar só um esqueminha aqui pra vocês, tá? Antigamente o que a gente fazia, né? A gente pegava pra gente mover os nossos objetos, né? Então, deixa eu rodar o programa aqui. Então o que a gente fazia, né? Antigamente, quando a gente andava pra cá, né? O nosso bonequinho chegava aqui numa determinada posição, né? A gente parava o boneco, ele parava de andar e quem andava era o tijolo, né? Então os tijolos, tá? A tela inteira andava pro lado de cá, né? Nós parava o boneco aqui e a tela inteira andava pro lado de cá. Quando a gente vinha pra cá, né? Aí quando chegava num determinado limite, a gente parava o boneco. Se a gente continuasse apertando, o boneco ficava parado e toda a tela corria pro lado contrário, né? Para simular que a tela estava andando. Só que aí o que a gente tinha que fazer nesse caso, né? A gente tinha que pegar e mover toda a tela, né? Então imagina que a gente tem um cenário gigantesco. Para uma tela pequena, beleza, mas imagina que a gente tem uma tela gigantesca, fica inviável a gente parar uma peça e mover 400, né? Então a gente tem que pensar numa maneira melhor de fazer isso. Qual que é a maneira melhor que a gente tem para fazer isso? É a gente montar um sistema de câmera onde os objetos eles ficam parados. Então cada objeto tem a sua posição XY, que é onde eles são criados e ali é a posição dele e acabou, tá? Então vamos supor que esse objeto aqui esteja sem X e sem Y, a posição dele é essa, a gente não vai mover mais o objeto, tá? Só que aí a gente tem que bolar um sistema, né? Porque aí como é que a gente vai fazer, né? A gente precisa de um sistema que a câmera acompanha o boneco, né? A câmera vai acompanhando o personagem, só que os blocos de trás eles não podem se mexer. Como é que a gente vai fazer esse sistema? Porque a tela do Pygame não vai se mexer, né? A gente não consegue mexer, porque aí eu teria que fazer, né? O bloco fica parado e a tela inteira do Pygame se mexe, né? Só que aí, meu, pra tela inteira ficar se mexendo, daqui a pouco a nossa tela tá lá na rua e a gente tem que estar jogando lá no açougue lá, né? Então a tela do computador não vai se mexer. Então, teoricamente, o que a gente teria que fazer, né? A tela fica parada e a gente mexeria os blocos para parecer que os blocos que estão aparecendo na tela estão se mexendo, né? Só que a gente tem que bolar um sistema de câmera. Então é exatamente isso aqui que eu desenhei. Veja bem. Aqui a gente tem a nossa tela, né? Aqui a gente tem a nossa tela. E aqui nós temos o nosso objeto parado numa posição X e Y. Né? Antigamente a gente pegava o quê? Pegava esse boneco aqui, né? Esses tiles, e ia mexendo na tela, né? A nossa tela ficava parada, parecia que aqui é o olho. Não parece um olho mais parado, mas é um olho. Então nosso olho está olhando aqui, a tela está parada, a gente mexia o bloco, né? E aí parecia, em relação à tela, parecia que a tela estava se mexendo e os blocos estavam se mexendo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer justamente o contrário. O bloco ele vai ficar parado e a gente vai ter que dar um jeito de mover a tela. Ó. Então a gente move a tela e o olho junto, tá vendo? Move a tela e move o olho, parece que o bloco tá ficando lá atrás, tá vendo? É o mesmo esquema que eu fiz aqui. Aqui em cima é um olho, parece mais uma aranha, mas é um olho. Beleza? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então veja bem, aqui os nossos tiles estão parados, os blocos, né? E o nosso olho também está aqui. A gente tem que dar um jeito de... Essa linha aqui laranja é o que? É como a gente está enxergando aqui na nossa câmera, tá vendo? Então o nosso tile aqui está parado nessa posição aqui, é onde a gente está enxergando. A gente tem que dar um jeito de fazer o que? Tá vendo essa linha laranja? Ela é o tile que está vendo aqui. A gente tem que dar um jeito de quando a gente quiser aparecer, essa parte verde aqui é o que a gente consegue enxergar, a nossa tela, tá? Quando a nossa tela fica parada, o tile fica parado e o que a gente vai fazer é pegar e desenhar esse tile, que no caso ele estaria sendo desenhado aqui na nossa câmera, tá vendo? Que é o que a gente está conseguindo enxergar, né? Ele estaria sendo desenhado aqui, ó, na tela, ó. Do jeito que a gente está vendo aqui, tá vendo? A gente vê aqui a câmera, vê o tile lá atrás sendo desenhado. Aqui está à frente da nossa tela, né? O tile está lá atrás. Só que o que a gente consegue ver na tela, né, que está sendo projetado na telinha verde, é o tile aqui. A gente tem que dar um jeito de o tile ficar lá, a câmera ficar parada, só que a gente mexer aqui na posição que ele é desenhado, tá? Então se eu quiser mexer esse tile para lá, ele vai continuar aqui, a tela continua aqui. Só que ao invés de ele ser desenhado aqui, então vou desenhar aqui para a gente conseguir mexer. Cacetada, que linha fina é essa? Então ao invés dele ser desenhado aqui, nessa tela,
a gente tem que dar um jeito de desenhar ele para lá, ó. Então ele está sendo desenhado aqui, né? Então a gente tem que dar um jeito de desenhar ele para lá, ó. Ele fica parado e ele vai sendo desenhado para um lado ou para o outro, né? Só que aí, né, a nossa visão faria mais ou menos uma curva, né? Aqui assim, ó. Tá vendo? Mais ou menos isso aqui é a representação, tá? Então, não vai ter cálculo assim. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a posição do objeto, que é a posição que ele está. Vamos supor 100x e 100y. E na hora que ele for desenhado na tela, ao invés da gente desenhar na posição 100y, que é a posição dele, posição 100x e 100y, vamos supor que aqui, ó, 100x e 100y, ele está sendo desenhado aqui, né? A partir desse canto aqui, certo? Ao invés da gente desenhar na própria posição dele, a gente pega e acrescenta valores nessa posição para ele ser desenhado, tá? Então, o que acontece? O objeto continua parado na posição 100x e 100y. Só que na hora da gente desenhar ele, a gente desenha ele em outra posição, tá? Então, vamos supor aqui que eu queira o projeto tá aqui, né? Desenhado em 100x e 100y. Só que ele está aqui parado em 100x e 100y. Só que na hora de desenhar ele na tela, eu não desenho ele na posição dele. Eu vou colocando uma posição para trás ou posição para frente, tá? Com isso, parece que eu estou mexendo ainda, né? Ainda parece que eu estou movimentando todos os blocos, mas a diferença é bem sutil, tá? O que vai acontecer é que ao invés de eu mover todos os blocos, não, eu vou continuar com os blocos parados, só que na hora de desenhar eu desenho ele numa outra posição, tá? Então essa é uma parte bem sutil da câmera, né? Aí vai parecer o quê? Vai parecer que a nossa câmera, né? Como a nossa câmera continua teoricamente parada, né? Só que aí o que acontece? Os blocos vão sendo desenhados para outro lado, né? Vai parecer que a nossa câmera está andando aqui, porque na verdade os blocos vão estar sendo desenhados para lá e para cima na nossa tela, tá? É justamente isso que a gente vai fazer. Só que aí, o que eu quero fazer com vocês? Então veja bem. Aqui dentro do grupo, então na hora que a gente cria um grupo, tá? O próprio grupo ele já tem as funções dele lá de desenho, tá? Então, quando a gente chama aqui, por exemplo, ó, o grupo, galera, ele é uma classe, tá vendo? Uma classe grupo, ok? Dentro dessa classe já tem umas funções, né? Então tem a função draw, que pega... O que essa função draw faz? Vamos criar o nosso próprio grupo, tá? Então vamos criar aqui o nosso próprio grupo. Vou chamar esse coisa aqui de câmera. Vou criar um arquivo chamado câmera.py, tá? Nós vamos criar o nosso próprio grupo. Vou colocar aqui, ó, import o Pygame. Vou criar uma classe aqui chamada câmera grupo. Câmera grupo. Não vai herdar de ninguém, tá? Não vai herdar de ninguém, mas depois vai herdar. Mas por enquanto deixa assim, def init self. Beleza. A nossa câmera, ela vai guardar uma sprite, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Câmera grupo. Vou fazer aqui self. Beleza, vou criar uma lista. Vai ser uma lista, eu vou colocar aqui lista de sprite, tá? Lista de sprite, vai ser uma lista vazia. Veja bem, ó, o que eu estou fazendo, ó. Criei uma classe chamada câmera grupo, tá? A nossa classe tem um método construtor que vai criar uma lista vazia onde a gente vai colocar nossas sprites aqui dentro, beleza? Muito bem. Vou criar uma função que vai adicionar as sprites aqui dentro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, def, criar uma função chamada add, de adicionar, igual, eu estou fazendo igual ao do grupo, hein? Ó, self, porque pertence à minha classe, e aqui vai receber uma sprite, que eu vou adicionar, tá? O que essa função vai fazer? Vai pegar essa sprite e adicionar nessa lista. Então, lista, vou colocar como self aqui, ó, um atributo self. Self.lista de sprite. E aqui também. Self.lista de sprite. Append. Vai guardar quem? Essa sprite aqui. Então veja bem, toda vez que eu chamar
cameragrupo.add, adicionar, eu passo uma sprite. Aí essa função pega a sprite e guarda dentro da lista. Beleza? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? A sprite está lá dentro. Lembra que essa sprite, né? Quando a gente cria uma sprite, através das classes, ela tem um self.image, que é a imagem que a gente tem que desenhar, e o rect está aqui, a posição XY que a gente tem que desenhar, né? Muito bem, então eu vou criar do mesmo jeito do grupo, tá? Vou criar uma função chamada draw, de desenho. Essa função pertence à classe e eu tenho que passar uma tela onde a gente vai desenhar, tá? Então o que essa função draw vai fazer? Ela vai fazer um laço for dentro dessa lista, né? Vai pegar um sprite de cada vez para poder desenhar na tela. Então veja bem, ó, colocar aqui para cada sprite de novo, para cada sprite dentro. Ó, essa sprite aqui é diferente dessa, tá? Vou até colocar um underline aqui, ó, para a gente diferenciar, tá? Beleza? Essa sprite é uma variável local do laço for, não tem nada a ver com essa daqui, tá? Então, para cada sprite dentro de self.lista de sprites, tá? Então, lista de sprites é cada sprite dessa daqui, tá? Então, para cada sprite dentro da lista de sprite, essa lista de sprite aqui, o que eu quero fazer? Vou desenhar na tela, tela.bleach. Então eu vou blitar. Por que eu vou usar o bleach? Porque essa sprite aqui, ela tem o atributo image. Então eu vou pegar aqui, ó, sprite.image. Então eu vou blitar na tela o que? O image, a imagem, eu vou blitar na tela. Então, bleach na tela o que? Sprite.image. E aonde você quer blitar essa imagem? No próprio rect dela. Então, self sprite, né? Sprite.rect, no próprio rect dela. Tá vendo só o que a função draw faz? Faz um laço for dentro de uma lista, blita na tela para cada sprite que está dentro dessa lista que a gente foi adicionando, blita na tela o que tem o sprite.image, né? O sprite.image. Qual é a posição? A própria posição da sprite. Tá? Então eu criei aqui um grupo do mesmo jeito do grupo que acontece lá. Ele tem um add e tem uma função draw. Por enquanto ainda não tem um update, tá? Então o que eu vou fazer? Vou criar esse aqui, ó. Do arquivo câmera, né? Do arquivo câmera. Quero que importe o camera group. Beleza? Então veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou pegar aqui o grupo do chão, tá? O grupo do chão aqui, ó, ele vai vir de camera group. Vai ser um grupo, tá? Então é aquela classe que a gente acabou de criar. E o chão, eu vou ter que adicionar as sprites lá dentro. Então veja bem, quando for chão, eu vou criar um tile, classe tile, colocar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou colocar uma coisa vazia aqui, senão vai me dar problema, tá? Que ele pede um grupo aqui, ó. Vou colocar um grupo vazio aqui. E aí, então eu tenho esse tile, né? Esse tile eu vou adicionar dentro da câmera, que é o grupo. Então eu coloco aqui, ó, como a gente fazia antigamente, né? Grupo câmera. Vou colocar grupo câmera aqui, ó. Câmera. Então grupo câmera é a classe que a gente acabou de criar, né? Então se for chão, eu vou pegar a posição x e y, a imagem, o grupo aqui eu passei vazio, né? Porque senão vai reclamar aqui, ó, tá? Porque ele pede um grupo, tá? Para adicionar aqui dentro das sprites. Eu vou passar um grupo vazio. Talvez ele reclame. Mas, né? Então, eu vou passar um grupo vazio. E esse tile que eu for criando, eu vou pegar o grupo da câmera. Vou pegar a função add, de adicionar. Olha lá. Estou usando a função add e vou passar a própria sprite. Então, eu vou adicionar esse tile aqui. Como a gente fazia antigamente. Então, para cada um, ele está adicionando lá dentro. Cada tile que ele está criando, ele está adicionando essa sprite lá dentro daquela lista. Ok? Agora eu só preciso chamar do camera group a função draw, que ele vai pegar todas as sprites que está aqui dentro e vai fazer um laço for. Vai pegar as imagens, né, de cada sprite e cada rect de cada sprite. Ok? Então vamos lá. Então,
grupo da câmera, eu estou usando a função draw do grupo da câmera. Essa função, eu tenho que passar uma tela, que é a tela onde vai desenhar, e ele vai fazer um laço fora e desenhar cada sprite que está aqui dentro no próprio rect da imagem. Se não der problema no grupo, vai funcionar. Olha lá. Mesma coisa que faz a classe group. Ela tem, né, a classe do Pygame. Cadê? A classe group aqui, ó. Mesma coisa, né? Ela tem a função draw de desenho, ó. As plantas estão usando a classe group ainda, ó. Ela tem a função draw, ela tem a função de adicionar, né, cada sprite. Ela também tem essa função add aqui. Eu poderia, ao invés de passar um grupo aqui, ó, nas plantas que está usando a parte grupo, colocar aqui, ó, grupo das plantas ponto add de adicionar esse tile. Olha lá. Estou adicionando do mesmo jeito que a gente fez com a nossa câmera. É o jeito antigo que a gente usava. Olha lá, as plantas estão aparecendo, tá vendo? Mesmo jeito, beleza? Muito bem. Só que todas essas funções a gente já tem naquele grupo da câmera. Eu não preciso ficar criando o que já está criado. Então, o meu grupo da câmera, o que eu posso fazer? Eu posso herdar daquele grupo sprite, pygame.sprite.group, né? Group. Então veja só que legal. O grupo da minha câmera, o grupo de câmera, ele está herdando da classe group. E aí o que acontece nesse caso? Acontece que a função de add já tem nessa classe grupo. A função de draw já tem na classe grupo. A função de update já tem na classe grupo. Então eu não preciso criar novamente tudo isso aqui. Concorda comigo? Não preciso criar de novo, porque a classe grupo já tem todas aquelas funções. Ela já desenha todas as sprites, já atualiza todas as sprites. Então a minha classe câmera grupo é a classe group do Pygame, ok? Não preciso nem criar isso daqui, ó. A única coisa que eu preciso é, na hora de criar uma câmera, inicializar a classe group, né? Então, vou colocar aqui, ó, do super ponto, eu chamo a função init dele. Pronto. A minha classe grupo câmera é a classe grupo, ok? Entendi? Entendeu? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Todos os nossos objetos agora não vai ser colocado dentro dessas classes separadas aqui. Todos eles vão estar dentro da classe grupo agora, porque a classe câmera grupo é a classe grupo. Entendemos essa parte, né? Então veja bem. Agora o chão vai ser colocado no grupo da câmera. Deixa eu tirar essa parte aqui. Então, o chão está sendo colocado no grupo da câmera. A planta também vai ser colocado no grupo da câmera. Ok? Os blocos também vai ser desenhado no grupo da câmera. O player também vai estar no grupo da câmera. Todos eles estão no mesmo grupo agora. Tá entendendo? Que é o grupo da câmera. E aí, ao invés de eu desenhar tudo isso aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar aqui do player 1, só para não dar erro, tá? Player 1.update. E aí, ao invés de eu desenhar todos esses grupos aqui, eu chamo o grupo da câmera.draw na tela, tá? Eu vou, por enquanto, tirar essa função de colisão que ela vai me dar um erro, tá? A gente já arruma ela. Então, deixa eu tirar isso aqui. Vamos só mexer com a câmera, depois eu falo das colisões, tá? Então, veja bem, vamos recapitular. O grupo a câmera grupo, ela herda do grupo, tá? Do grupo de sprites, que é do Pygame, tá? Então, todas as funções, os métodos, tá? A gente vai poder usar pela câmera grupo. Por isso que eu tirei tudo daqui, ó. Não preciso usar por enquanto, tá bem? Por quê? Porque a função draw já vem do grupo, a função update já vem do grupo. Então, o meu câmera grupo vai poder usar todas aquelas funções. A gente já falou de classe, né? Sobre herança, né? E aí, o que eu fiz? Criei um grupo de câmera, né, que vem da nossa classe, que é um câmera grupo, como já estava antigamente. Só que todos os tiles estão sendo colocados no grupo da câmera, tá? Que é esse grupo aqui, beleza? E aí do câmera grupo da câmera, eu estou usando a função draw. De quem vem essa função? Essa função draw vem do group, que já está pronto, lembra disso, né? A gente estava usando agora há pouco, ok? E eu estou usando o update aqui do player aqui, porque o player, senão eu vou chamar o update de todo mundo, beleza?
Funcionou do mesmo jeito, tá desenhando todas as sprites, né? Só que aqui a gente tem um detalhe. Ele tá desenhando na ordem, tá? Então primeiro ele colocou o chão, depois ele colocou as plantas dentro do grupo, depois ele colocou os blocos dentro do grupo. Então as sprites que tem que estar primeiro, né? Que foi colocado primeiro, foi desenhado primeiro, né? Então o chão foi desenhado primeiro, depois as plantas, depois os blocos, tá? Por isso que renderizou bonitinho aqui. Se eu falar que, por exemplo, os blocos vai ser colocado antes do chão, então ele vai desenhar os blocos primeiro. Os blocos vai ficar embaixo do chão, a gente não vai conseguir enxergar. Beleza? Muito bem. Tem uma falha no mapa aqui, mas foi na hora de desenhar, tá? Muito bem. Beleza? Entendemos essa parte do câmera group, né? Agora, o que eu vou fazer? A nossa câmera, eu vou subescrever aquela função draw, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou criar uma função chamado draw, né? Ó, perceba que quando eu dei enter, ó, o tanto de coisa que ele fez, ó. Tá? Porque essa função draw vem do grupo. Eu vou escrever minha própria função draw. Tá vendo? Self pertence a mim mesmo. E essa função draw tem que ter uma tela, tá? Veja bem, eu estou pegando a função draw do grupo e eu estou subescrevendo ela com a minha própria função. Então eu tenho a minha câmera grupo, tem a própria função draw. Então quando eu chamar da câmera grupo draw, ele não vai usar mais o draw do grupo, vai usar o meu. A gente já muda o nome que aí eu vou mostrar para vocês, tá? E eu vou colocar aqui, ó, deixa draw mesmo, tá? Deixa draw por enquanto. O que essa função draw faz? Ela faz exatamente o que a gente acabou de ver. Para cada sprite dentro de quem? De qual lista essas sprites? O grupo ele já é um container, tá? E como o grupo está dentro de nós, então e as sprites foi colocado dentro do câmera grupo, então eu vou fazer para cada sprite dentro da gente mesmo, tá? Self, ok? Essa parte é meio complicada, né? As sprites não foi colocado dentro do grupo da câmera e o grupo da câmera não somos nós. Então as sprites está dentro da gente, concorda? Como se fosse uma lista aqui, ó. Uma lista, tá? Então essas sprites que a gente foi colocando dentro do grupo tá dentro de nós mesmos, tá? Então tá dentro de self. Então para cada sprite que está dentro de mim mesmo, eu vou pegar aquela função sprites, tá? O que essa função faz mesmo? Ela retorna uma lista. Então ela está retornando uma lista das sprites que está dentro de nós mesmos, ó. Retorna um objeto que dá para interar com o loop, tá? Ó, obtém a lista de todas as sprites do grupo. Então essa função sprites, o que essa função sprites faz? A função sprites simplesmente retorna uma lista, ok? Que é a lista que está dentro da gente mesmo, ok? Então, para cada sprite dentro de mim mesmo, eu quero retornar essa lista com todas as sprites. O que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer a mesma coisa. Eu vou habilitar na tela. Eu vou habilitar na tela a sprite. Só que dessa sprite eu quero image, né? Sprite.image para habilitar na tela. E qual é a posição que a gente vai habilitar? É o sprite.rect, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então eu vou habilitar nessa tela aqui o sprite.image, que são as sprites que está dentro de mim mesmo, porque eu sou um grupo, né? Vou habilitar sprite.image no próprio rect da sprite. Beleza? Entendemos, né? Estou usando a função draw, estou subescrevendo do grupo. Aqui já está certo, ó. Grupo da câmera.draw. Então usando essa função aqui, né? Porque eu subescrevi ela, ok? Então vai acontecer o quê? Vai acontecer a mesma coisa que já está fazendo um laço for dentro das sprites que está dentro de mim mesmo. Só para a gente modificar essa função draw, eu vou colocar como desenhar. Pra vocês entenderem. Então do grupo da câmera eu vou usar agora desenhar, não draw. Vou usar a minha função que eu estou subescrevendo, tá? Olha lá, desenhar. Tá vendo? Mesma coisa, está funcionando do mesmo jeito. Ok? Muito bem, entendemos essa parte, né? Sim. Vou deixar como desenhar mesmo. Muito bem. Agora, o que a gente está fazendo aqui, galera? A gente está habilitando na tela
a sprite na própria posição da sprite, que foi o que eu falei para vocês, ok? Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou fazer uma função onde... Vou fazer uma função não. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um vetor, self.vetor_posição. Vou criar um vetor, pygame.vetor, de duas direções. O que é um vetor? Um vetor, galera, ele é uma posição x e y. Só isso, ele é uma posição x e y, tá? Por padrão, quando a gente cria ele, ele vem 0, 0, 0x e 0y. Mas ele, pra gente aqui, ele é só um vetor com direção x e y. E ele pode colocar números floats, tá? Ah, então por que você não cria uma posição só com uma tupla do jeito que está aqui? Porque eu não consigo alterar os valores de uma tupla, tá? Eu poderia estar acrescentando aqui dentro desse x, mais um, mas a tupla ela é imutável, tá? Eu não consigo pegar, por exemplo, essa tupla e multiplicar por 5. Vamos supor que o x aqui seja 10 e o y seja 20. E aí eu quero colocar por 2 aqui que vai facilitar. Se eu fosse multiplicar uma tupla, o Python não aceita, porque a tupla é imutável. Já no vetor, ele aceita. Então, se isso aqui fosse um vetor, né? 2 vezes 10, estaria 20 aqui. 2 vezes 20, 40. Então, quando se trata de vetor, ele aceita operações matemáticas. Ele aceita somar um vetor com outro vetor. Então, vamos supor que eu tivesse um vetor aqui e quero somar mais um outro vetor. Esquece a tupla. Então, vou colocar 2 e 5 aqui. Se eu fosse somar um vetor com outro, ele ia somar, né? X com x. 10 mais 2 dá 12. O novo vetor seria 12. 20 mais 5, 25. Tá? Então, seria 12 e 25 o novo vetor que ele vai somar. Então, vetores, eu tenho essa condição de estar fazendo operações matemáticas, tirando, somando, subtraindo, mexendo nos valores internos do vetor. Na tupla eu não consigo, é por isso que a gente usa vetor, mas ele só é uma posição x e y, tá? Entenda que é isso, uma posição x e y, ok? Muito bem. Por que eu falei isso? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, tá vendo que essa parte aqui, ó, que está habilitando na tela, a gente está habilitando a imagem na própria posição do objeto, tá? Então aqui eu poderia habilitar todo mundo aqui na posição 0, na posição 1 e assim por diante, tá? Só que essa posição que a gente habilita na tela é só a posição que vai aparecer o objeto. Você entende que isso aqui a gente não está mexendo na posição do objeto, a gente está desenhando ele na tela na própria posição que ele foi criado. Vocês entendem isso, né? Então ele está sendo desenhado na tela na própria posição que ele foi criado. Se está em 100x e 100y, ele está sendo desenhado na tela em 100x e 100y. Ok? Muito bem. Ao invés de ele desenhar nessa posição, eu vou somar aqui com um vetor e passar para ele desenhar na nova posição, tá? Então, olha só que legal. Eu vou pegar, vou criar uma posição, que é uma posição que vai ser uma posição x e y, né? Essa posição, eu vou pegar a sprite, ponto rect dessa sprite, ponto o top left, porque sempre os objetos são desenhados pelo top left, lembra disso, né? Então, da sprite eu vou pegar o rect dela, o top left. E o top left eu vou somar com esse vetor posição. Self.vetor posição. Então, veja bem. Vamos supor que essa sprite aqui, que eu estou falando agora, ela está em 100x e 100y. 100x e 100y mais o vetor posição 0, 0. Então, eu estou somando 100x e 100y com 0, 0. Então, 0 mais 100, 100. 0 mais 100 no y, 100. 0 mais 100 dá 100, né? Então, eu estou somando a posição da própria sprite mais a posição desse vetor, tá? Que é a posição, na verdade, essa posição é a posição da que a câmera tá? Mas beleza. Então, eu estou somando a posição da sprite com a posição desse vetor que é 0, 0 e guardando dentro dessa posição. E agora eu desenho aqui, ó, a posição. Ok? Ele retornou a posição que é o vetor 0, 0, mais a posição do próprio objeto, tá? Então, essa posição guardou 100x e 100y. Então, vai habilitar na mesma posição que o objeto está atualmente, tá? Então, se esse objeto estava em 100x e 100y, 100x e 100y mais 0, 0, continuou 100x e 100y, ok? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e modificar esse vetor. Então, no x, eu vou colocar aqui 400. Então, ele vai pegar o 100 do objeto,
e somar com 400, vai ser 500, ok? Então o objeto continua em 100 em 100, só que na hora de desenhar na tela eu vou somar mais 400 no x dele. Então ele vai continuar na posição 100x e 100y, ele não vai mudar. Só que na hora de desenhar na tela ele vai estar desenhado em outro lugar. Olha lá, eles vieram todos para frente, ó, 100x e 100y. Todos eles, né, ganhou a posição mais o vetor. Eu espero que vocês entendam que eu não movi os objetos, eles continuam no mesmo lugar. Eu só movi a posição que eles estão sendo desenhadas na tela, exatamente o que eu quis representar aqui. A posição real dele continua lá em 100x e 100y, não mudei, tá? Só que a posição que ele está sendo desenhada na tela é outra. Esse é o sistema de câmera, tá? É um sistema de câmera, a gente inventou um sistema de câmera. Não estamos modificando o objeto, só onde ele está aparecendo na tela. Então imagina que você está aqui, ó, os objetos da sua casa tá parado, tá? Só que você coloca a sua mão assim quadrada, ó, e fecha um olho. Tenta imaginar que os objetos da sua casa tá parado. Só que aí a gente tá agora, ó lá, ó, eles estão sendo desenhados dentro da sua mão em outras posições, ó. Tá vendo? Eles continuam parados, só que a posição que ele está sendo desenhado dentro desse quadrado que é a sua mão está sendo desenhado em outro lugar, ó. Eles continuam lá, só que eles estão sendo desenhados ou mais para cima ou mais para baixo em relação a esse quadrado da sua mão. É isso que a gente fez aqui, tá? Eles estão parados, só que em relação à nossa telinha, eles estão sendo desenhados em outro lugar, tá? É como se a gente estivesse movendo a tela assim, ó, para um lado e para o outro. Beleza? É o nosso sistema de câmera. Beleza? Entendemos essa parte, né? Agora, essa posição vai ser a posição do nosso objeto que a gente quer, vai ser o nosso alvo, tá? Então eu vou modificar tudo isso aqui para a gente entender. Arquivo novo, não salvar. Então imagina o seguinte, agora a gente tem a nosso mapa gigantesco, tá cheio de tiles aqui, né? A gente tem a nossa câmerazinha aqui, tá? E a gente tem o nosso player, que vai ser o nosso alvo. O nosso player, ele vai estar no meio dessa câmera, tá? A nossa câmera tem justamente o tamanho da nossa tela, por enquanto. E vai ficar assim. Só que aí o que vai acontecer? Essa parte aqui da nossa tela, ela vai ser centralizada pelo player, tá? Então veja bem, nós temos o nosso mapa, só que a nossa tela do Pygame é essa câmera aqui. É a câmera verde, tá? Essa aqui é a nossa tela, hein? E aí a gente vai centralizar os objetos de trás a partir da nossa tela, a partir da posição central do player. Como é que a gente vai fazer isso? Então a nossa tela aqui, ó, nossa tela aqui tem 800, tá? 800 de largura, vamos supor, a largura total. Então como é que a gente descobre? Então a gente tem que descobrir o meio da tela. O meio da tela aqui é 400, tá? O meio da nossa tela do Pygame é 400, vamos supor. Aqui ele tem uma altura e a gente tem aqui o meio aqui, vamos supor que o meio aqui seja 200, sei lá. Então como é que a gente vai distribuir a tela do Pygame de acordo com a posição do player? Então vamos supor que o player aqui, ele esteja na posição 100x e 100y, de novo. 100x e 100y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a posição do player, tá? Que é 100x e 100y. E nós vamos zerar a posição dele. Então, essa posição 100x e 100y vai ser, por exemplo, o centro do mundo. Então, a origem desse plano cartesiano vai estar agora não através do 0, 0 da tela, que a origem está aqui, né? 0 em x e 0 em y. A gente vai pegar essa coordenada 0 em x e 0 em y e transformar ela na coordenada do player, tá? Então, o player que vai ser 0x, 0y. Ele que vai ser aqui a origem do nosso mundo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse ponto que é 0, 0 e tirar da posição do player, tá? Porque se a gente coloca o player no 0, 0, o player vem para cá, concorda comigo? Só que aí o que eu vou fazer agora? O player vai ser o 0, 0. Então, como é que eu faço agora? Se o player era o 0, 0 e eu tenho que colocar essa coordenada em relação ao player, eu vou pegar o 0, 0 do player e tirar 400 para trás. Tá vendo? E aí o x da nossa tela vai ser em relação ao player. Vai ser o player menos 400, que é a metade, né? Então esse x vai vir para cá, ó. Então a coordenada x da tela vai ser o player menos 400. Então vai ser a posição inicial do player, que é 100, menos 400. Então a tela vai vir aqui menos 300 para trás, né? Em relação ao player. E para a tela subir a metade,
para o player ficar na metade, então o player está em 200, né? A tela aqui é 200, né? A metade. O player está em 100, então eu pego o player e tiro 200, que é a metade da altura, tá? E aí o que acontece nessa posição? Ela vai estar menos para cá e menos para cima. Então o player sempre vai estar nessa posição, tá? Então para isso, para o nosso player sempre estar nessa posição, eu vou criar uma função onde a gente vai pegar um alvo para a nossa câmera. Então eu vou pegar aqui alvo, self, e aqui a gente tem que passar o alvo, né? Vou colocar aqui, ó, alvo da câmera, tá? A gente sabe que o alvo da câmera vai ser o player, mas eu vou fazer assim, tá? Porque aí a gente pode pegar qualquer alvo aí. Bom, o alvo da câmera vai ser o player, então a gente tem que fazer o seguinte: a posição do alvo vai ser passado para esse vetor aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar aqui self.posição, vetor posição. Eu falei que o vetor posição ia ser o player, né? Então o vetor posição vai receber o que? Vai receber o alvo ponto center x. Por que center x? Center x do objeto entrega uma tupla x e y, que é a posição central do objeto, que no caso vai ser o player, tá? Então o center x vai ser a posição central do player. Dessa posição central aqui, o que eu tenho que fazer? Tirar a metade da largura da tela, que eu acabei de falar para vocês. Ela está aqui, ó, nessa tupla, o meio da tela. Então do arquivo de configuração eu vou pegar o meio da tela, tá? Então vou colocar aqui, ó, do arquivo de configuração, eu quero que importe o meio da tela. Ok? Então veja bem. Então nesse vetor aqui ele tem uma posição x e y. Deixa eu 00 aqui. Eu vou pegar um de cada vez. Então na posição x desse vetor vai receber o alvo da câmera, que é o player, center x do player. Ó, aqui na verdade o center x entrega só a posição x do player, tá? Eu coloquei errado. E o center y entrega o y do alvo, tá? Então na posição x desse vetor, essa primeira posição, vai receber o que? O player, o x do player, do centro do player, tá? Que é um rect. O alvo da câmera, ponto rect, ponto center x, vai ser o x do meio do player, menos o meio da tela na posição 0. Por que o meio da tela na posição 0? Porque o meio da tela é a largura da tela, ó. Então vai ser a largura da tela dividido por 2, tá? É a posição 0 dessa tupla. Então é o player menos o meio da tela. Beleza? Vai para a posição x desse vetor. E aí o que acontece na posição x desse vetor? Recebe todas as sprites, recebe o quê? O que todas as sprites recebem? Recebe aonde elas estão, mais a posição x desse vetor e y desse vetor. Tá? Só que aí aqui em cima eu estou separando. Self.vetor posição, na posição y, recebe o alvo da câmera, o rect dele, que é o player, e o center y. Então o y do player recebe o meio da tela, igual eu acabei de explicar, na posição 1, que é a altura. Então eu estou tirando aqui da posição do player a metade da altura, tá? Igual eu expliquei aqui agora para vocês, tá? Então da posição central do player eu estou tirando metade da largura e da posição central eu estou tirando metade da altura. Beleza? Então o nosso ponto vai ficar aqui, ó. Ok? Em relação ao player. Então eu estou afastando a tela para cá, em relação ao player, tá? E estou passando por essa posição x e y do vetor. Lembra que quando eu alterar essas posições, então todos os objetos vai receber mais o vetor x e y aqui, só que em relação ao player agora, tá? Ok? Só que aí esse alvo eu tenho que estar chamando a todo momento para ele estar pegando o alvo que é a câmera, tá? Então, antes de desenhar aqui, eu vou pegar aqui, ó, o grupo da câmera, ponto alvo. E esse alvo é o player, tá? Player 1, ok? Então o alvo da câmera é o player 1 nesse caso, ok?
Aí eu pego aqui o x e y do player, tiro metade da tela e passo para o vetor, ok? Agora esse vetor, a posição dele, né? É o que eu quero dizer, isso é para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu peguei o player, veja bem, eu não estou mexendo na tela, hein, galera? Presta atenção, o que está acontecendo aqui, ó. O player tem a posição x, y dele, tá? Eu peguei essa posição e tirei metade da tela e metade da altura, tá? Então, dessa posição do player, aconteceu que algum vetor veio parar aqui, tá? Não é a tela que veio parar aqui, tá? É a posição do vetor que eu estou criando. Através do centro da tela. Então, esse vetor, ele estava aqui, né? No 0, 0. Na verdade, ele estava aqui. Só que agora essa posição aqui do vetor está em relação ao player. Então, se o player está aqui, eu estou tirando menos 400 e menos 200 desse vetor. Então, o vetor veio parar aqui. Então, esse vetor continua lá no 0, 0 da tela. Só que quando o player avançar 100 para frente, perceba que o vetor vai também avançar 100 para frente em relação ao player. Concorda comigo? O x do player está em 100 e o vetor veio 400 para trás. 100 menos 400, o vetor está em menos 300 e o player está em 100. Quando o player avançar 100, o player vai para 200. Vai ser 200 menos 400. Lembra que é 400 da metade, né? 200 menos 400 menos 200. Então, em relação ao player, o player estava em 100, esse ponto estava em 300. Se o player andar 100 para frente, esse ponto também vai andar 100 para frente. Ele veio, agora, ao invés de ser menos 300 aqui no fundo, vai ser menos 200. Ele vai vir para cá, ó. Tá entendendo? Ele andou 100 aqui, ó. Tá entendendo? Então, na verdade, eu não estou mudando a tela. Eu estou mudando o vetor em relação à posição do player, tá? Olha só. O alvo da câmera é o player. Eu estou mudando o vetor, a posição x, y desse vetor através do player, tá? Então, eu estou pegando a posição central do player e tirando metade da tela, ok? Porque aí o meu vetor sempre vai estar na posição lá do meio da tela, ok? Agora, o meu vetor está lá naquela posição, tá? E os objetos, o topo do objeto está somando com a posição do vetor. Então, todos os objetos, eles vão pegar a posição dele e somar com a posição do vetor que está sendo somado aqui, pegado pelo player. Então, toda vez que o player for para frente, o vetor também vem para frente. E o que acontece com os objetos? Todos eles também vêm para frente, porque soma com a posição do vetor. Ok? Então, veja só. Olha só. A posição do objeto, de cada objeto, foi somada através da posição do player. Tá? Eu estou somando aqui metade da tela, mas ele deu aqui, tá? Se eu for para frente, o vetor vem para frente. E todos os objetos, como está recebendo o vetor, todos os objetos também vêm para frente. Todos os objetos vêm para trás. Tá vendo? Mas agora eu já tenho aqui um sistema de câmera. Só que a câmera está invertida. Porque quando eu for para frente, os objetos têm que ir no sentido contrário. Então, ao invés aqui de eu somar a posição do vetor, tá? Eu vou pegar essa posição e multiplicar por menos 1. Então, eu somo a posição dos objetos, mas o vetor ele tem que ficar no sentido oposto, tá? Então, o que acontece? Quando o vetor for 100, vai ser menos 100. Então, eu estou recebendo a posição do player, só que agora a posição oposta. Se eu estou andando 100 para frente, na verdade, o vetor está andando 100 para o outro lado. Tá? Estou recebendo a direção oposta. Ó. Então, se eu for para... Olha lá, até arrumou aqui. Ó. Se eu for 100 para frente, o vetor vai ir 100 para o lado contrário. E os objetos, como está sendo somado na posição do vetor, então os objetos vão ir no sentido contrário. Ok? Então, se eu estou diminuindo aqui no player, o vetor está sendo impulsionado também para o sentido contrário. Ok? Em relação ao player. E aí, o que acontece? O player simplesmente para. Por que o player para? Por que o player não se mexe? Porque o player também está dentro do grupo. Ok? Então, eu mexo na posição do player, ele tira menos da tela e passa para o vetor.
Só que o vetor passa essa posição do player para todo mundo do grupo. Só que o player também está dentro do grupo. Tá vendo? O player está dentro do grupo da câmera. Então, essa posição que eu acrescento no player, depois a próxima função vem e tira do próprio player. Ok? Então o player vai ficar parado, na verdade. Então eu acrescento no player, a próxima função vem e coloca todo mundo para trás. Ok? Só que o player não fica para trás, porque eu acrescento no player, a outra função vem e tira. Eu acrescento no player, a função vem e tira de todo mundo, incluindo do player. Então ele volta para estaca 0. Se eu acrescento 50, a próxima função tira 50 de todo mundo, incluindo do player. E aí o player volta para estaca 0. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu acrescento 50, a próxima função tira 50 e desenha ele na posição estaca 0. Ou seja, todo mundo está sendo movido por menos 50, mais 50. Só que só o player que está tendo essa configuração de voltar para a estaca 0. Porque eu movo 50 para ele e depois a próxima função tira 50 do que eu movi. Então ele volta para a estaca 0. Mas mais ninguém volta para a estaca 0. Porque o alvo é o player. Ok? E aí a gente perdeu aquela parte de colisão. Tá? Mas agora a gente tem um sistema de câmera que está seguindo o player, tá? Só que aí eu teria que fazer o que? Olha, na hora que a câmera chegar o vetor chegar em determinada posição, eu pararia essa câmera, tá? Então eu poderia passar uma posição x e y aqui, ó, para saber qual que é o alvo. Então vamos supor que eu queria parar aqui, ó. Eu não queria que ele viesse mais para cá. Então eu poderia passar qual que é o vetor inicial, que essa posição tá. Se ele for menor ou maior do que isso, eu pararia a câmera, tá? Para ele não avançar mais. Eu pararia aqui o alvo, o player pararia de se mexer no caso, tá? A gente não vai mexer com isso porque o sistema aqui era só a câmera, tá? Vamos então ver como é que a gente faz colisão. Para isso, todos eles estão dentro do grupo. Como é que eu vou fazer para fazer colisão entre o player e o bloco, se todos eles estão dentro do grupo? Então o que eu vou ter que fazer? Quando eu criar cada tile, eu vou ter que passar um identificador para ele para saber o que é chão, o que é planta, porque está todo mundo dentro do grupo. Lembra que a gente fazia para cada sprite dentro do grupo, a gente fazia a colisão aqui embaixo aqui, ó. Para cada bloco dentro do grupo de blocos, só que agora, né? Para cada bloco dentro do grupo da câmera, né? E aí todo mundo está dentro do grupo da câmera, ou seja, todo mundo vai ser bloco. Então eu tenho que passar um identificador para eles, ok? Então, no caso dos tiles, aqui, além de um grupo, eles também vão receber um ID, um identificador. E esse identificador vai ser guardado dentro do próprio objeto. Self.id recebe o ID que a gente vai passar, ok? O player também, como ele está dentro do grupo, ele também precisa de um identificador, tá? Então, aqui vai ser o identificador dele. E eu colocar aqui, ó, self.id recebe o ID. A gente precisa fazer isso para todas as sprites. Porque na hora que a gente for colocar aqui, falar assim, ó, para cada grupo de bloco, eu quero saber o identificador, todas as sprites que está dentro do grupo precisa ter o atributo ID, hein? Senão vai me dar erro, beleza? Só que agora na hora de criar os objetos, por exemplo, esse style que é o chão, eu passo o identificador aqui dele. Eu passo camada.nome, porque se a camada.nome for chão, eu crio aqui, né? Coloco no grupo da câmera e passo o próprio identificador aqui, tá? Então eu passo aqui, ó, camada.name. O próprio nome da camada vira o identificador da camada, tá? Então tudo que for chão vai ser chão e assim por diante. Só que agora, se você for parar para analisar, eu não preciso mais saber o que é chão, o que é planta. Eu só preciso saber o que é objeto. Porque aí todos eles vêm fazendo nesse laço for, todos eles vai ser um tile com imagem. Só que aí eu passo camada.nome para o identificador. Você concorda comigo? Eu não preciso mais saber se o nome é chão, se o nome é planta. Porque o que virava isso aqui? Isso aqui seria só para colocar nos grupos, né? Para ir para o grupo certo. Só que agora todos estão no mesmo grupo. Então não preciso mais disso daqui, ó. Não preciso mais disso daqui. Concorda comigo? O player não é um tile, então ele não vai ser criado aqui, porque ele não tem o atributo data. Então eu só preciso vir aqui, ó, para cada coluninha dentro dos tiles, o que eu preciso fazer? Eu preciso só criar um tile, que vem da classe tiles,
que eu preciso passar aqui? Uma posição x e y, que a gente já tinha achado ali, o x e o y. Eu preciso passar um grupo, uma imagem, que é a própria imagem que a gente está pegando aqui em cima. Eu preciso passar um grupo, que é o grupo da câmera, porque todo mundo está indo lá para dentro. E como é que eu vou diferenciar quem é quem? Eu pego a camada, para cada camada, eu pego camada.name, que é o identificador. Camada.name. Olha como ficou mais simples. Então eu estou criando vários tiles, todos eles estão dentro do grupo, só que agora eu sei que tile que é cada tile, o que ele é. Por quê? Porque ele tem um identificador de nome. Então quando é a camada chão, eu vou ter o identificador que aquele tile que está lá dentro daquela sprite, o identificador dele é chão, o identificador dele é planta e assim por diante. Ok? E aí eu não preciso mais verificar lá. Tá, eu preciso na hora de criar o player chamar o ID, tá? E aí pro player aqui eu chamo qualquer identificador, eu vou colocar como player, tá? O identificador dele. Beleza? Beleza, criou tudo bonitinho, ó. Criou todas as sprites, né? Todas as sprites foram criadas, do jeito que estava sendo criado. Aí agora eu consigo fazer colisão, porque agora eu consigo colidir pelo identificador das sprites. Beleza? Então vamos ver como é que ficou a colisão então nesse caso. Então vou verificar aqui, ó. Para cada, vou colocar aqui, vou deixar como bloco mesmo, tá? Para a gente não ter que modificar todo mundo aqui, ó. Só que aí eu vou colocar o seguinte, para cada sprite dentro do grupo da câmera, né? Grupo da câmera, eu estou obtendo todas as sprites que estão dentro do grupo, tá? Incluindo o player, incluindo todo mundo que está lá dentro do grupo da câmera. Agora sim eu preciso verificar pela layer, pelo identificador, tá? Então vou colocar aqui, ó, se a sprite.rect colidir com o player.rect, tá? Esse player como eu criei ele aqui, ó, então consigo pegar ele, tá? Porque ele foi criado aqui dentro, instanciado aqui dentro do, então consigo pegar a sprite do player aqui, tá? Que é a mesma sprite que foi criada. Só que aí, para cada sprite, ele também está pegando o player. Eu não quero saber se o player está colidindo com ele mesmo, tá? Eu quero verificar se a sprite colide com o player e se essa sprite, o identificador é diferente de player, tá? Na verdade, essa colisão só está acontecendo com a sprite bloco, né? Com a sprite chão, aliás, né? Cadê? Só com a camada de blocos. Então, vou colocar... Ó, para cada sprite dentro do grupo, ele está pegando todas as sprites. Se a sprite.rect colidir com o player.rect e se essa sprite o identificador dela, o ID dessa sprite foi igual a bloco, que é o próprio nome, ó, blocos. Se você clicar aqui, tá aqui, ó, o nome dela é blocos, tá vendo? Ela não está recebendo o mesmo nome aqui em cima, ó, o identificador é a camada.nome, tá vendo? Camada.nome, que é blocos. Para cada sprite dentro do grupo, eu vou deixar como bloco aqui mesmo, tá? Senão vou ter que modificar todo mundo. Para cada bloco, só que vocês têm que ter noção que essa camada é o bloco, hein? Vou deixar como sprite mesmo. Para cada sprite dentro do grupo, ele está pegando todas as sprites. Se a sprite colidir com o player e se o identificador da sprite, dessa sprite em questão, que ele está pegando todo mundo, incluindo o player, né? Se a sprite colidir com o player.rect e o sprite.id for blocos, que é o mesmo nome, tá? Que foi o identificador que a gente recebeu. Então o player, né? Aí eu tenho que modificar todo mundo aqui, ó. Vou pegar um seguinte aqui e colocar aqui, ó. Alterar todas as ocorrências. Deixa eu ver se não tem ocorrências aqui em cima escrito bloco. Ó, vou ter que modificar aqui depois, tá? Então vou alterar todas as ocorrências aqui, ó. Vou colocar aqui... Ah, dá pra colocar uns marcador, né? Ó, faz o seguinte aqui. Vocês vão fazer o seguinte, ó.
vocês vão apertar o Shift. Não, Shift não, é o Alt. Aperta o Alt e vem clicando aqui em onde que é blocos, ó. Ele vai criar um monte de objetos aqui, ó. Tudo onde é blocos aqui, ó. Aqui também, ó, bloco. Tá vendo? Você vai criar um monte desses daqui, ó, com Shift apertado. Tá vendo? Aí vocês vão apertar aqui, ó, e vai deletar, ó. Onde for bloco, vocês vão escrever Sprite. Aí ele... Ok? Clica fora aqui, beleza. Muito bem. Vou tirar isso aqui, senão ele vai ficar me dando erro. Recapitulando. Para cada sprite dentro do grupo da câmera, tá pegando todo mundo. As plantas, os players, o chão, o teto, tá pegando todas as sprites que eles criou aqui, tá? Eu só quero saber dos blocos, que são esses blocos de pedra. Para cada sprite dentro do grupo, ele tá pegando todo mundo. Se a sprite colidir com o player e a sprite o identificador for blocos, opa, agora eu já separei, tá? Eu estou verificando se a sprite o identificador é blocos e se esses blocos estão colidindo com o rect do player, ok? Se colidir, então sim, eu pego o player e pego a sprite em questão, que no caso são os blocos, e verifico aqui, tá? Sprite.rect, sprite.top, que no caso as sprites eu sei agora que o identificador dela é bloco. Então estou verificando se os blocos estão colidindo com o player. Beleza? Beleza? Entendemos, né? Então nós separamos as sprites por camadas. Tá? Nós separamos as sprites aqui pelo identificador dela. As colisões dela a gente fez pelo identificador. Tá? Então vamos ver se funcionou. Olha lá, o player colide com a sprite que está dentro do próprio grupo. Só que eu verifico, né? Olha lá, eu verifico pelo identificador, pelo ID. Nesse caso aqui é bloco, ó, bloco. Com as plantas não está colidindo, ó. Tá vendo? Eu separei pelo identificador. Aí ele pode entrar aqui, só que ele não pode descer, né? Olha lá que legal. Então todas elas estão dentro do grupo. E eu estou fazendo colisões pelo identificador, que é o próprio nome da camada. Então com esse tipo de camada eu fiz aqui esse objeto, tá? Deixa eu ver quanto tempo se passou, que eu só queria passar mais uma coisa. Eu queria passar mais uma coisa que eu vi na internet também, que eu achei muito bacana. Veja bem. Aqui o player sempre passa em cima, né, do objeto em questão. Aqui, ó. Tá vendo? Ele sempre passa, né? Porque ele foi desenhado por último. Então ele sempre está sendo desenhado por último, parece que ele está em cima do mato. Só que eu queria fazer um efeito de quando ele estivesse aqui, ó. Por exemplo, ele estivesse atrás do mato. E se ele estivesse mais para cá, ele ficaria na frente do mato, né? Então isso aqui a gente já entendeu, eu vou tirar isso aqui. Então veja bem, aqui eu tenho o meu player, tá? E aqui eu tenho o mato. Vou deixar o mato aí agora. Agora eu tenho o player de vermelho. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a posição central de cada um, o Y de cada um, tá? O Y. O Y é de cima para baixo, né? Não pode esquecer. Então veja bem, o Y ele não cresce para baixo, cresce para baixo. Aí nós temos aqui a posição aqui, ó. Então o Y está crescendo, né? Então vamos supor aqui que nessa posição aqui seja a posição 0. Aí o Y cresce para baixo, posição 1. Aqui posição 2, né? O Y está crescendo para baixo, ó. Y, posição 3, beleza? Então eu quero pegar o Y de cada objeto. E aí o que eu quero fazer? Quando esse Y aqui for menor, né? Então imagina que essa sprite é menor, ó. Ela está aqui no 0, ó. Tá vendo? Quando essa sprite for menor do que o Y dessa, eu quero que ela fique atrás. Tá? Então o Y dela é menor, essa daqui vai ficar na frente, tá vendo? Que o Y dela é maior, ela está aqui no 2 e essa sprite está no 3, o Y dela. Então quando essa daqui for maior, eu quero que ela fique na frente, tá? Só que quando ela for menor, quando ela for maior do que essa que vai passar na frente, ó. Tá vendo? Então quando o Y dessa for menor, aquela vem para frente. Tá entendendo o que eu tô falando? Então o player tá lá atrás, ó. Ele tá mais em cima, tá vendo? Então ele tá atrás desse mato. Quando ele passar desse mato, né? Então ele tá na frente, ó. Tá vendo? É um efeito bastante legal, né? Então como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso na parte de desenhar os objetos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar os objetos de acordo com a posição que eles estão, ok? Muito bem. Para isso,
eu vou ter que desenhar na tela a imagem, essa lista, de acordo com a posição X e Y. A gente vai ter que pegar, tá vendo que a gente está pegando cada sprite dentro do grupo? A gente vai ter que selecionar, isso aqui devolve uma lista, né? Devolve uma lista, só que aqui devolve uma lista desse jeito, né? Os objetos que foi criado primeiro vai sendo desenhado primeiro. Concorda comigo? Só que agora eu quero desenhar os objetos de acordo com a posição Y dele. Então os objetos que estão mais para baixo, que o número é maior, vai ser desenhado por último. E os que são primeiro, que estão mais em cima, vai ser desenhado primeiro. Concorda comigo? Para isso, eu vou criar um arquivo aqui de teste para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então vou criar um arquivo teste aqui, ó, teste.py. Então veja bem, eu vou criar uma lista aqui, uma lista, vai ter os números 10, 20, 5, vou colocar aqui 2 e 1, beleza. E aí a gente tem uma função chamada sorted, tá? A função sorted, ela retorna uma lista, ok? Ela retorna uma lista. Essa função sorted, ela precisa de um objeto iterável para ela sortear, tá? Então vou passar a nossa lista aqui. Vou passar por partes para você entender o que eu vou fazer. Ela devolve uma nova lista. Então vou colocar aqui uma variável chamada nLista, que é a nova lista. Beleza? E depois eu venho aqui e printo a nova lista para a gente ver o que acontece. Print a nova lista. Veja bem, a função sorted entrega uma nova lista, ó. Ela retorna uma lista nova, tá vendo? Ela precisa de um iterável, uma lista, um objeto iterável é um objeto, um dicionário, uma tupla, alguma coisa que pode colocar vários objetos dentro, igual uma lista aqui, tá? Um conjunto, um set, né? Um set, uma lista, um dicionário, uma tupla, são iteráveis, né? Que a gente consegue iterar sobre eles. Então eu tenho uma lista aqui tudo fora de ordem, 10, 20, colocar 200 aqui, 10, 200, 5, 2, tudo fora de ordem, né? Eu vou usar a função sorted nessa lista. Então ele vai sortear aqui esses valores, né? Vou colocar na ordem, nova lista, e vai printar a nova lista. Então olha só o que ele fez aqui embaixo, né? Colocou na ordem 1, 2, 5, 10 e o último 200. Então ele sorteou ali, né? Colocou na ordem aqui. A gente pode passar um parâmetro aqui que é o reverse, tá? Reverse. Eu vou colocar como true. Esse reverse ele vai inverter a ordem. Então, ao invés de ser do menor para o maior, vai ser do maior para o menor. Olha lá o que aconteceu aqui, ó. Do menor para o maior. Do maior para o menor, aliás, né? Ele reinverteu. Não quero isso. Eu quero realmente sortear, né? Só que aí, como é que a gente vai sortear, né? Como é que a gente vai sortear? Porque lá dentro das sprites, como é que a gente vai sortear o Y, né? Porque lá dentro ela tem um rect, né? E a rect tem um x e um y, tem uma largura e tem uma altura, né? Cada objeto tem essas três. Então imagina que a gente tem uma lista lá com esses vários objetos, né? X, y, largura e altura. Eu queria sortear pela altura, né? Que é o y. Então eu vou criar uma tupla aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. O primeiro valor vai ser 10 e o desse daqui vai ser 10. Tá? 10, 10. Ctrl C. O segundo aqui, é só para demonstrar, tá? Ctrl V. O segundo aqui vai ser 10, 10, 5. Ctrl V. Esse aqui vai ser 10, 200. E esse aqui vai ser 10, 2. Então veja bem, né? Todos os primeiros valores são iguais, 10, 10, 10, 10. O segundo valor é 10, 5, 200 e 2, tá? Então vamos ver o que a função sorted vai fazer nesse caso, né? Que os primeiros valores são todos iguais, né? E ela vai ver o segundo. Então vamos ver o que ela fez aqui, ó. 10, 2, 10, 5, 10, 10, 10, 200. Beleza, ela sorteou, né? Pelo segundo valor, né? Então ela sorteou em número crescente, né? 2, 5, 10 e 200. Por quê? Porque os primeiros valores era tudo igual, ela não tinha parâmetro. Mas vamos supor que vou colocar um intermediário aqui, ó. Esse 5,
Vamos supor que esse 5 aqui seja 5, 5. Ele estava 5 no x e 5 no y. E agora? Ela não tem mais o parâmetro, porque o primeiro parâmetro não é tudo igual. Vamos ver o que acontece? Então, olha só o que aconteceu. Então, veja bem que agora ela sorteou pelo primeiro, ó, 5, 5, para depois pegar 10, 2, 10, 10 e 10, 200. Só que esse 10, 2 aqui, ó, tinha que ser o primeiro, né? Porque eu estou pegando pela posição 2 aqui, ó. Só que não, o 5 deveria vir depois desse 2, ó, né? Só que agora o primeiro valor é menor, então ele pegou primeiro o valor menor pela primeira posição e depois sim sorteou aqui, tá? Só que eu não quero isso, eu quero que ela sorteie sempre pela segunda posição, tá? Para isso, a função sorted, ela tem um atributo chamado key, que aí você pode colocar aqui uma função, é a chave por quem você quer sortear, tá? Só que essa função key, ela pede, esse key, ela pede uma função, tá? Então eu vou criar uma função chamada ver aqui. Essa função ver, ela vai receber essas tuplas aqui, tá? Então ela vai receber aqui uma tupla. OK? E essa função vai receber essa tupla, só que eu quero que essa função retorne somente os segundos valores, que é por quem eu quero sortear, tá? Então eu quero que ela retorne o quê? A tupla que ela vai receber no índice 2, no índice 1, aliás, né? Nós temos o índice 0 e o índice 1. Essa função vai receber essa tupla e vai retornar o índice 1, que é esse segundo aqui, ó, que é por quem eu quero, né, ordenar. Beleza? Muito bem, entendemos, né? Então, o que a função sorted vai fazer? Ela vai receber uma lista e ela vai pegar valor por valor dentro dessa lista, ok? Só que agora eu vou passar um key. Esse key tem que ser uma função, tá? Então, eu vou passar ele bem aqui. Não precisa chamar aqui a função, tá? E nem passar parâmetro. Eu vou passar só a função. Na hora que o sorted receber essa lista, ele vai inteirar essa lista. Só que ele vai vir chamando essa função e passando os parâmetros da lista para a função, tá? Ele já faz isso daqui internamente. Então ele recebe toda essa lista, só que agora ele tem uma função que vai verificar aqui alguma coisa. Essa função é a função ver, que a gente acabou de criar. E essa função ela recebe uma tupla e entrega pelo índice 1. Então o sorted ele vai pegando uma tupla de cada vez aqui e vai colocando essa tupla dentro aqui e vai retornando o índice 1. E aí, então, agora, ele vai sortear aqui pelos índices da tupla que está retornando o índice 1. Então, ele vai sortear agora pelo índice 1 de cada um. Ok? Beleza? Entendemos, né? Então, vamos ver. É meio confuso, mas a gente consegue entender. Então, vamos ver o que ele fez aqui. Agora, olha só que como mudou aqui, ó, né? O 5, 5 está sorteando pelo segundo índice, ó. 2, 5, tá vendo? Por mais que esse seja menor aqui do que o 10, ele está sorteando pelo segundo, ó, que é o índice 1 da tupla. Ó, 2, 5, 10 e 200, tá vendo? Então ele ignorou esse primeiro valor aqui, ó, que era menor do que o 10. Lembra? Beleza? Então dessa forma a gente vai conseguir, usando essa função, a gente vai conseguir sortear quem está mais para cima e quem está mais para baixo. Beleza? Ao invés da gente criar essa função, o Python já tem uma função embutida dentro dele, tá? É uma função anônima chamada lambda. Essa função ela serve para ela fazer alguma determinada coisa aqui para fora, tá? Ela chama outras funções aqui para a gente. Então, o que o key vai fazer é chamar essa função anônima. Só que essa função anônima a gente precisa passar, né? Então, o que eu quero passar? Novamente, eu vou passar uma tupla e o que eu quero fazer com isso aqui é retornar essa tupla no índice 1. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo, tá? Essa função lambda, ela é como se fosse aquela função ver, tá? Ela chama o key aqui vai chamar uma função, no caso é essa função anônima lambda. E aqui a gente tem que fazer, né, o que a função vai fazer. Então essa função anônima ela vai receber o que? Uma tupla. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar essa tupla aqui no índice 1, tá? É o nome que vocês quiserem aqui. Eu coloquei como tupla para a gente seguir o exemplo do ver lá, tá? Essa função ela recebe uma tupla. E o que eu quero fazer com essa tupla? Eu quero que retorne a tupla no índice 1. Então a lambda vai fazer isso, receber uma tupla e vai retornar desse objeto o índice 1 desse objeto. Que é justamente o que a gente precisa aqui, né, para pegar o índice 1, que é a função key quer. Ela quer o parâmetro que a gente quer sortear, né, pelo índice. Então vai funcionar do mesmo jeito, tá? Olha lá, ó.
2, 5, 10 e 200, tá? Então, só que aí agora a gente tem uma função anônima que faz a mesma coisa que aquela função estava fazendo. Beleza? Entendemos essa parte, né? Então a gente vai voltar lá para a câmera e vai fazer o seguinte. Na hora de sortear essas sprites agora, a gente vai fazer o que? A gente vai chamar a função sorted. A gente vai sortear com a sorted. Aqui a nossa lista é o que a sprite está devolvendo. Concorda comigo? A nossa lista é o que a sprite está devolvendo. É uma lista com todas as sprites, né? Em ordem aqui, tudo fora de ordem, né? Que a gente vai sortear pelo Y. Então ele está devolvendo essa lista. Essa lista, agora eu vou sortear os keys dela. A chave, né? Key. Aí eu vou chamar a função lambda, tá? E o que eu quero fazer aqui? Ela não está devolvendo todas as sprites? Então eu vou colocar aqui uma variável chamada sprite, tá? Então, ela vai devolver essas sprites. Deixa eu fechar aqui. Ela vai devolver essas sprites. Oh, meu Deus, meu teclado bugou. Essa função sort está pegando sprite por sprite dentro do que está devolvendo aqui, ó. Devolve uma lista, tá vendo? Então ela está pegando sprite por sprite. Só que a chave que eu quero sortear dessas sprites é o seguinte. Então eu vou criar uma variável chamada sprite que está recebendo um sprite de cada vez. E eu vou sortear por sprite.rect.center y, pelo y central dessas sprites, igual a gente fez aqui, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Ela vai colocar em ordem crescente. Quem está mais em cima, né, na posição 0, vai ser desenhando, vai ser colocado na ordem 0, 1, 2. Quem está mais em cima vai ser colocado na ordem. Quem está mais embaixo vai ser colocado na ordem de baixo. E aí a função vai fazer o que? A função de desenhar vai fazer o que? Quem está em cima é desenhado primeiro. Quem está nas últimas posições da lista é desenhado depois, concorda comigo? Então é isso que a função está fazendo. Está recebendo a lista de sprites, só que agora ela está ordenando não por quem foi colocado no grupo, ela está ordenando por quem está em cima. Então quem está nas posições primeira vai ser desenhado primeiro. Quem está nas posições embaixo vai ser desenhado embaixo. E aí no nosso mapa vai funcionar. Por quê? Então essa primeira linha, vamos supor que é a linha 0. Então todos esses vai ser desenhado. Depois todos que estão na posição de baixo vai ser desenhado e assim por diante. Beleza? Então vamos ver o que acontece. Então agora nós estamos sorteando para poder desenhar, hein? Beleza. Tá sorteando para poder desenhar. Só que aí, o que aconteceu nesse caso aqui? O meu player estava acima desse tile aqui, ó, do chão. E aí ele foi desenhado ali, né? Por baixo, é lógico. Tá certo, né? Olha lá que legal. Tá certo, ó. Olha lá. Ó. Quando ele está embaixo desse tile, mais embaixo, ele é desenhado depois, porque está mais em cima. Quando o tile aqui do chão está mais embaixo dele, foi desenhado primeiro o player que está mais em cima, beleza? E parece que ele está passando dentro da grama aí, né? Ó. Então a gente vai consertar, porque eu só quero que ele faça isso nessa parte das plantas, ok? Então vamos lá na parte da câmera. Então o que eu quero fazer aqui? Aqui eu vou desenhar primeiro o chão. Então eu vou fazer a mesma coisa que estava acontecendo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Para cada sprite, né? Só que aqui eu não preciso mais disso aqui. Então, para cada sprite dentro do grupo de sprites, né? Dentro do grupo da sprites, aí eu vou verificar se essa sprite o identificador dela é chão, tá? Então, para cada sprite no grupo de sprites, vou verificar aqui, ó. Se a sprite.id foi igual a chão, ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai desenhar as sprites aí bonitinho, tá? Então, para cada sprite no grupo da sprite, se a sprite for chão, ele vai blitar na tela. Então, ele blita primeiro o chão, beleza? Muito bem. Então, agora ele está desenhando o chão como estava antigamente, forçado, né? Para cada sprite, se o ID da sprite for chão, ele desenha o chão. Aqui embaixo eu vou sortear, mas eu só vou sortear se a sprite não for chão, tá? Então, para cada sprite, para cada sprite dentro disso daqui, eu vou verificar se essa sprite é diferente de chão. Vai ser exatamente isso daqui, ó.
Ctrl C. Tira esse daqui, que é a mesma coisa do de cima, tá? Vou tirar, ó. Ctrl V. Beleza? Se o D da sprite for diferente de chão, diferente. Então, quando é igual a chão, ele já desenha aqui em cima. Aqui, ele só vai desenhar a sprite se for diferente de chão, porque o chão já está sendo desenhado lá em cima, tá? Então, se for diferente do chão, eu pego a posição e blito na tela a sprite. Ou seja, aqui em cima está desenhando o chão do jeito que estava. Aqui embaixo, ele está sorteando por camada. Então, aqui embaixo, ele está sorteando a camada das plantas e das pedras, tá? Então, o chão é desenhado forçado, do jeito que estava antes. Ou seja, o chão é desenhado primeiro. Só que aqui na parte de baixo, ele sorteia pelas pedras e pelo chão. As pedras não tem problema, porque as pedras têm colisão. A gente não vai conseguir ficar atrás das pedras, ó, dos blocos. Mas olha o que acontece na parte das plantas, que no caso das flores, ó. Olha lá, é porque essas flores não tem transparência, né? Se tivesse ia ser legal, ia dar para ver o player aqui atrás. Porque essa parte aqui das plantas não tem transparência, ó. Cadê as plantas? Aqui, ó. Tá vendo? As plantas não tem transparência, ó. Olha lá. Senão a gente podia ver o player atrás das plantas, né? A gente podia tirar essas plantas aqui e colocar esses matos aqui, né? Que eles têm transparência, ia ficar legal. Ou esse daqui, ó. Mas deixa assim por enquanto. Ok? Vocês podiam tirar lá. Só que aí, ó, o que acontece agora aqui nos matos, ó, que legal. Ó lá. Ele passa por dentro dos matos, ó. Então, onde ele tá atrás do mato, ó lá, agora ele tá lá na frente, ó. Aqui é porque esses matos é quadrado, né? Mas podia ser um arbusto bem bonitinho aqui, né? E aí ele passaria por dentro dos arbustos, ó. Porque quem tá embaixo é desenhado depois do que quem tá em cima no Y, ó. Olha lá que legal. E aí ele poderia passar no matagal aqui. Só que esses matos é tudo quadrado feio, né? Podia ser um milharal aqui, alguma coisa, e a gente podia ver os milho na frente ou atrás dele, ó. É ele passando no meio dos matos aí, ó. Olha que legal. Né? Os tijolos não tem problema que ele tem colisão, né? Então ele nunca vai estar atrás ou embaixo, né? Porque ele sempre vai ter colisão com os tijolos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte de aula de câmera. E aí, para a parte de funcionar a câmera, né? Vocês dão um jeito aí de estar parando essa câmera em alguma posição aí, tá? A aula foi só mais para falar sobre os tiles. Eu acabei montando um jogo com câmera e tudo, né? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.